Fala, queridos! Por cá, professora Clismane Alves, passando para deixar uma dica a respeito dos delitos hediondos no que diz respeito à progressão de regime. Após a entrada em vigor do pacote anticrime, o artigo 112 da Lei de Execuções Penais foi alterado, no que diz respeito ali também à progressão de regimes, e consequentemente reverbera aqui na Lei de Crimes Hediondos, tá? Antes do pacote anticrime, se você cometesse um delito hediondo e fosse primário, era necessário o cumprimento de 2/5 da pena para que houvesse a progressão de regime. Se você cometesse um crime hediondo e fosse reincidente, era necessário o cumprimento de 3/5 da pena para que houvesse essa progressão. Você nota que a gente trabalhava com frações. Depois da entrada em vigor do pacote anticrime, a gente trabalha com porcentagem. E aí a gente vai ter duas situações. O primário ou reincidente que comete o delito hediondo equiparado sem resultado morte, ou o primário ou reincidente que comete o delito hediondo equiparado com resultado morte. Vamos aqui na tela para a gente acompanhar como é que ficou a situação pós entrada em vigor do pacote anticrime. Nos casos de crime sem resultado morte, se o indivíduo for primário, vai ser necessário que ele cumpra 40% da pena, sendo primário, para que haja a progressão de regime se ele cometeu o delito hediondo equiparado sem resultado morte, tá? Sem resultado morte. Entretanto, se ele for reincidente, é necessário que ele cumpra 60% da pena para que haja a progressão de regime no caso de delitos hediondos ou equiparados sem resultado morte, ok? 40% primário, 60% reincidente em crimes hediondos ou equiparados sem resultado morte. Entretanto, se o crime foi cometido com resultado morte e a pessoa é primária, ela vai precisar cumprir 50% da sua pena para ter direito à progressão de regime em crimes hediondos ou equiparados com resultado morte, tá? Se a pessoa for reincidente, vai ser necessário que ela cumpra 70% de sua pena para que haja aqui a possibilidade de haver a progressão de regime. Tranquilos? Então, nós temos duas situações, ó, sem resultado morte, com resultado morte. Lembrando, pessoal, que aqui, nesses crimes com resultado morte, seja o réu primário ou reincidente, será vedado o livramento condicional, tá bom? Pegadinha de prova, dizer que somente o reincidente em delitos hediondos ou equiparados com resultado morte não tem direito ao livramento condicional, quando, na verdade, seja ele primário ou reincidente, houve resultado morte, será vedado o livramento condicional. Tranquilos? Então, são duas situações. Réu primário sem resultado morte, 40%. Réu primário com resultado morte, 50%. Reincidente sem resultado morte, 60%. Reincidente com resultado morte, 70%. Lembrando que nós estamos tratando aqui de reincidência específica em delitos hediondos ou equiparados, e lembrando também que seja o réu primário ou reincidente, se o crime hediondo ou equiparado foi cometido com resultado morte, há vedação à concessão do livramento condicional. Tranquilos? Beleza? Espero que você tenha compreendido, espero que te ajude na hora da resolução das questões da sua prova, e a gente tá junto até a sua posse. Tchau, tchau.